Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala sobre macroeconomia sempre voltada ao mercado de ações. Vocês devem se lembrar que eu era uma pessoa que estava bastante otimista com a bolsa. Cheguei a falar para que vocês comprassem bastante bolsa quando estava ali em março, e em março a bolsa caiu abaixo de 100 mil pontos. E aí hoje, né, ela já está negociando aí a 115 mil, batendo em 116 mil pontos. Então foi uma alta bastante expressiva, uma alta de 17, 18% desde a mínima ali. Estou tentando fazer aqui de cabeça. Só que small caps e empresas do setor imobiliário subiram muito mais. Só para vocês terem uma ideia aqui, no dia, por exemplo, 23 de março de 2023, o índice de small caps fechou em 1.746 pontos e no dia 7 de junho fechou a 2.226 pontos. Você vê que é uma alta mais expressiva. O índice imobiliário fechou agora a 886 e naquele mesmo dia ali, 23 de março, fechou a 636, uma alta superior aí a 30, 35% também. Estou tentando fazer de cabeça. Então isso mostra que existem alguns indicadores que são mais voláteis e que podem fazer você ganhar mais do que nas próprias ações do Ibovespa. A grande questão é, depois dessa alta, ainda tem mais alta para vir? E quanto deve ser essa alta? Tá? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente já começa. Pessoal, a gente está começando aqui o vídeo. Eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês que eu acho que é bastante relevante, tá? Nos dias 26, 27 e 29 de junho, no final desse mês, eu vou estar mostrando para vocês como é que se analisa uma empresa, mas como se analisa do meu jeito. Vocês devem ver muitas análises por aí, análises voltadas para indicadores, análises voltadas para, essa ação está mais barata do que essa por causa do preço sobre lucro, por causa do EV sobre EBITDA e etc. A gente vai mostrar como fazer uma análise pegando os dados do setor, pegando a questão macro também, né, botando dentro da precificação esse tipo de perspectiva de cenário também. Então tudo isso a gente vai mostrar nesses dias 26, 27 e 29. A grande questão é, para você participar, você precisa estar inscrito no link que está aqui na descrição do vídeo. É claro que ainda falta um tempo, você pode deixar para depois ou você pode já livrar isso e participar. Você clica ali embaixo, você já se inscreve, porque aí você não vai perder nada, você vai receber todas as informações ou no e-mail ou entrando num grupo do Telegram, que aí lá vão vir todas as informações. Então, vamos aproveitar para mostrar aqui o estudo que eu fiz. Tá? Por quê? Porque eu peguei aqui dois períodos diferentes. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona primeiro os juros. Eu sei que tem gente que já sabe, mas tem gente que está chegando agora, então é importante a gente mostrar para as pessoas como é que funciona isso. Aqui eu estou pegando primeiro, tá, os dados de 2013 até 2018, que é o desse juro aqui, futuro, né? E aqui é importante a gente deixar claro o seguinte: eu não estou pegando a taxa Selic, eu estou pegando juros futuros, tá? Então eu estou sempre pegando juros aí de 5 anos. Nesse caso aqui, do período de 2013 a 2018, eu estou pegando o DI 2019, que foi o que se encerrou no dia 1º de janeiro de 2019. Né? E aí peguei os dados do Small e do Imob. Os atuais eu vou pegar o DI 2028, que é o que se encerra em 2028, como vocês ainda vão ver. Mas antes, o que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico daqui de baixo, tá? Então, como é que funciona o mercado, né? A bolsa de valores, né? A gente tem aqui, ó, um índice de Small Cap. Percebe que ele caiu e depois subiu, tá? Questões mais amplas aqui. O índice imobiliário, ele caiu e depois subiu aqui, né? O que aconteceu com a taxa de juros? Vocês percebem que a taxa de juros subiu aqui e depois ela caiu, tá? Então, é o que a gente fala que eles são inversamente correlacionados, tá? Ou seja, quando um sobe, o outro cai. Então, existem diversos fatores que podem fazer uma empresa subir ou uma empresa cair. Você pode ter empresas do setor imobiliário
que agora, com a queda da taxa de juros, estão caindo. Né? Por quê? Porque elas têm alguns problemas. Mas quando você pega o setor como um todo, você vai ter aquelas empresas que estão subindo muito mais do que a média e então aquelas empresas que estão caindo também. Então o que vocês precisam entender é, se a gente tem uma expectativa de juro futuro em queda, as ações small cap e as ações imobiliárias elas vão subir mais e vão subir mais até do que o Ibovespa também. Era uma tese que eu estava defendendo lá atrás, em janeiro, fevereiro, mostrando para vocês. Hoje esse vídeo é para os retardatários, para a pessoa assim, será que ainda vale a pena? Né? Esse é o vídeo de hoje. A boa entrada foi aquela lá atrás quando eu falei. Quando eu, inclusive, eu vendi o TCP, por exemplo, e a carteira lá do TCP em 4 meses já está com mais de 35% de alta, por exemplo. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, a gente precisa entender essa situação. Agora, um erro normal das pessoas é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu estou pegando aqui a variação diária dos juros, do small e do imob. Muitas pessoas vão falar assim, hoje o juro caiu, mas o índice, a minha ação não subiu. As ações small cap não subiram. Né? Por quê? Porque quando você tem uma variação diária, você vê aqui que a correlação é muito pequena, é 0,19. Né? Isso aqui é um bololô aqui. No diário você não consegue perceber a tendência. Né? E quando você consegue perceber uma tendência aqui na variação semestral, né? Então na variação semestral a gente consegue trabalhar de forma muito melhor. E aí sim eu quero aproveitar para trazer para vocês os dois indicadores. Tá? Então a gente tem aqui no período de 13 a 18 ainda, juros versus imob. A gente vê uma correlação aqui, ó, a polinomial de segundo grau de 0,61, já é uma correlação muito boa. E nos small caps aqui, a gente vê uma polinomial de segundo grau de 0,69. Vocês vão perguntar assim, Daniel, por que você está usando uma regressão tão complicada? Por que você está usando uma regressão polinomial ao invés de usar uma regressão linear normal? Eu estou usando porque quando eu vi esses pontos, percebam que aqui, quando o juro sobe, ela cai mais ou menos nessa inclinação. E quando os juros caem, ela sobe mais ou menos nessa inclinação. Você percebe que quando o juro cai, o índice small sobe mais do que quando o juro sobe. Isso aqui é bom para a gente. Por quê? Porque se o juro subir, você perde essa inclinação aqui. Então, quer dizer, se o juro sobe, ó, a cada 20, você deve... a cada 30% que o juro suba, você perde 20. Agora, se subir 30, se cair 30 aqui o juro, ó, você ganha 40. Então é um ótimo racional para a gente. É uma ótima forma da gente investir o dinheiro. A gente não sabe qual é o futuro. Se o juro cair, a gente ganha mais do que se o juro subir. Então, se tudo der errado no Brasil, a gente perde um pouco. Se tudo der certo no Brasil, a gente ganha muito. Tá? Então, esse é o racional aqui. Então, a gente pega aqui alguns dados, e quando a gente pega juros versus small e substituindo o X nessa equação daqui, a gente chega ao seguinte, tá? Se o juro cai 35%, o índice small vai subir 43%. Se o juro cair 20% a mais, o small vai subir 18%, tá? Se o juro ficar em 0, se ele mantiver, o índice small em tese cai 3. Por quê? Porque aí provavelmente vai ter dinheiro que vai sair do índice small e vai voltar para a Ibovespa, vai voltar para a empresa de dividendo e etc. Né? O normal. Então ele cai alguma coisinha. E se o juro subir 20, ó, o índice small só cai 13. Então é ótimo, né? Se cair 20% o juro, eu ganho 18. Se o juro subir 20, eu perco 13. É uma boa relação risco-retorno. E aqui eu fiz contra o imob. O imob, ele é mais variável ainda. Então vocês vão ver aqui, ó, que se cair 20, ó, eu perco 15 ao invés de 13. Se cair 20, eu ganho 15 nessa equação. Mas se cair 35, eu ganho 41. Aqui o índice imob estava pior nesse período. Né? Aí depois em 2019 ele disparou, por exemplo.
tá? E aí com certeza mudaria essa equação, tá? Mas isso aqui, gente, primeira coisa, tá? Guardem esses números, mas esses são os números que valeram para 2013 a 2018. Agora a gente vai ver o que aconteceu nesse período agora de 2020, depois do Covid, até 2023, tá? Então agora eu vou mudar aqui de planilha. Mudei aqui de planilha. Agora sim eu tô com dados, ó, até 7 de junho de 2023 aqui, ó, para vocês verem, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: funciona da mesmíssima forma, né? A gente tem aqui um índice small, ó, que subiu de março de 2020 até 2021. A gente tem um índice IMOB aqui que fez a mesma coisa, que subiu até 2021. Depois a gente vê que nesse período aqui o juro futuro caiu. Quando ele sobe até com certo atraso, ó, aí a bolsa cai, o índice aqui cai também. E agora o que acontece? O juro começa a cair principalmente nos últimos 3 meses e a gente vê essa guinada para cima até com certo atraso. Quer dizer, primeiro o juro faz o movimento e depois de 1 mês mais ou menos, 2 meses, a bolsa pega e movimenta também quando ela percebe que aquilo é verdade, tá? Então o racional, o movimento, ele está seguindo exatamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Aí a gente vai aproveitar agora para pegar esse movimento recente, para a gente ver se está batendo mais ou menos com aqueles dados que a gente pegou lá atrás. Então a mínima aqui, ó, aconteceu nesse dia daqui do índice de small, 1746 e 636 no IMOB, tá? Foi dia 23 de março. Já a máxima aqui de juros aconteceu dia 2 de março, um pouquinho antes, 13,43. Pelo menos desse juro futuro aqui que eu estou pegando, que é o DI 2028. Eu para trás aqui eu não achei nenhum 13,40 e pouco, tá? Então, 13,43 até 10,78, quanto que ele caiu? Ó, ele caiu em torno de 20%, né? 19,7%. Então, de acordo com aquele outro gráfico, 20% de queda seria responsável por uma alta de 15% do IMOB. E aqui 20% seria responsável por uma alta de 18% do índice small cap. A gente viu que subiu mais do que deveria, tá? Se a gente pegar aqui da mínima, 1746, e a gente pegar agora aqui 2.226, ó, você vai ver que subiu 27%, e o outro, né, o índice IMOB subiu muito mais. Ó, ele sai de 636 aqui, 28, ó, subiu 39, tá? É esse número daqui, 39,24%. Então vocês percebem que eles acabaram subindo mais do que era esperado. Mas só que eu estou pegando o melhor ponto de queda de juros contra o melhor ponto aqui do que eu fiz, né? Eu não quero fazer dessa forma, eu vou pegar a partir de 23 de março, tá? Ou senão eu vou pegar os dados a partir de 2 de março. Eu não posso escolher os dados de cada um, porque isso é um erro estatístico que eu estaria cometendo. Então eu vou pegar aqui de 23 de março. Quanto que caiu de 23 de março? A gente vai ver aqui, ó, 10,78 dividido por 12,56. Caiu 14% nesse período para essa alta, né? Então, quer dizer, é uma alta muito mais forte do que aquela que foi esperada. Só que agora é um outro momento. Agora não é mais aquele momento lá atrás que estava funcionando daquela forma. Agora já é um outro momento. Então a gente precisa calcular a mesma coisa. O que está acontecendo? E quando a gente vem aqui na variação semestral, a gente tem que atualmente, a gente tem uma tremenda bagunça. Por quê? Porque o mercado ele não tem um consenso igual naquele momento anterior, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, olha só o que acontece hoje, né? A gente tem um R quadrado de 0,09 na variação semestral. A gente percebe que quase tem duas variações aqui. Tem a variação que funciona dessa forma, que seria muito boa para a gente, né? O juro subindo eu perco pouco, o juro caindo um pouquinho eu já ganho 50%. E a gente tem essa outra aqui, ó,
que seria muito ruim para a gente. Se o juro subir, a gente perde muito, se o juro cair, a gente ganha pouquinho. Então, nesse momento, o mercado, ele tá muito assim, ele não sabe o que vai acontecer ainda. Então a gente tem muitas pessoas que ainda estão com dúvida. Ah, será que vai cair taxa de juros? Será que não vai? Será que vale a pena antecipar? Será que vai ter recessão nos Estados Unidos? Será que não vai ter? E a China? Será que vai conseguir crescer? E o Brasil é muito dependente de exportação de commodities. As commodities estão caindo. Então você tem um lado do mercado que acabou se beneficiando muito nesse último mês. Por quê? Porque nesse último mês, quem está mais favorável ao mercado acabou conseguindo precificar as ações. Então, quando a gente pega aqui a variação mensal nesse momento, ela está até conseguindo ter uma correlação melhor. Ó, quando a gente pega aqui a correlação do mensal, a gente tem uma correlação de 40, que até está melhor um pouco, né? Na verdade, de 38,9 e a polinomial aqui está em 40%, então está muito parecido. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: se acontecer igual essa parte daqui, ó, o semestral, olha como é que o Imob está conseguindo crescer bem. Né? Menos 20 está dando uma alta de 31, menos 35 está dando uma alta de 54. Agora, o Imob, até que ele está com uma correlação legal, 0,52. Agora, o Small Cap, ele não está. Então, o que a gente pode dizer hoje? A gente pode dizer que, de correlação, a gente tem que o Imob, se continuar caindo a taxa de juros, ele tem um potencial ainda de subir até 54%. Tá? Então, seria algo em torno de 886 mais 54%. A gente teria 1.364. Se isso acontecer, vai ter empresa de construção que vai subir 200%, vai ter de 300%, e vai ter algumas que vão cair 20%, 30%, vai ter algumas que vão falir por causa da dívida e etc. Tá? Agora, aquela tempestade agora para não deixar vocês eufóricos. Né? O que precisa acontecer para cair 35% o juro? O juro ele precisa cair de 10,78 menos 35% vezes 0,65. Ele tem que cair para 7. Isso já aconteceu no passado? Já. Só que é muito difícil a gente imaginar uma queda dessa. Ó, chegou aqui, ó, 6,90 e pouco. Tá? É muito difícil a gente imaginar uma queda dessa com um governo que preza por gastar, porque aí o fiscal vai ficar complicado. Tá? Então hoje o mercado trabalha com uma Selic futura de 9. Eu acho difícil que essa Selic futura fique abaixo de 8. Eu posso estar enganado, mas eu não colocaria minhas fichas num cenário desse. Então até um 8 mais ou menos eu até imaginaria. Então se for 8, por exemplo, 10,78, seria uma queda de 25%. Se for 8,5, você teria aqui uma queda de 21%. Se for 9, que é o que está precificado lá no Boletim Focus, a gente teria uma queda de 16,5%. Então, se a gente pensar o 16,5 aqui, ó, a gente ainda pode ter uma alta entre 24 e 31, uma alta de uns 26, 27%. Lembrando que essa queda pode não acontecer em linha reta igual está acontecendo. O que eu posso dizer para vocês? Vocês viram que o índice de imobiliário subiu 40% mais ou menos, e ele deve ter mais uns 26 a 30% de queda, dentro do que já está previsto. Se melhorar a previsão, aí pode ser mais, pode ir para 54%. Tá? Então ainda tem algum potencial de alta. O principal potencial de alta, você que não acreditou, você já perdeu um pouquinho, né? Principalmente nesses indicadores aqui, small caps e o imobiliário. Infelizmente os small caps, pela correlação estar baixa, agora ele está meio sem tendência, eu não consigo calcular. Tá? Mesmo a correlação do mensal ela é baixa, aquele 0,40. Tá? Lembrando que isso aqui é um exercício de correlação. Ele pode acontecer, pode não acontecer. A gente viu que existem pontos, né, que são exógenos aqui, ó. Já teve vezes do Imob cair, ó, 7% e ele subir 48% no semestre. Então pode acontecer um ponto desse.
né? E por quê? Porque isso depende da euforia de mercado, mas vocês já têm aí uma relação, uma média do que deve acontecer, tá? Se porventura o juro cair lá para 9, é possível que índice imobiliário pelo menos suba uns 25, 26% mais ou menos. É isso que a gente está esperando. E o índice small cap, infelizmente, a gente está sem tendência. Bom, pessoal, se você gostou dessa nossa análise aqui, uma análise um pouco mais técnica hoje, você não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e também ativar aquele sininho de notificação. É importante para que o conteúdo suba. Se você conseguir também, é muito legal que você compartilhe com os seus amigos, principalmente em grupos que você esteja, porque a gente acaba conseguindo atrair mais pessoas e faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E aproveitando, lembrando do convite para vocês, não deixe de ir ali no link da descrição e se inscrever na nossa imersão de análise fundamentalista, porque vocês vão entender como é que a gente faz essa análise mais baseada no top-down. Normalmente a gente vê muitas pessoas fazendo análise da própria empresa, né? E não do setor, do contexto macroeconômico descendo para a empresa, que é a forma como eu faço as análises, por isso que a gente tem vídeos tão bacanas aí de sábado para vocês. Abraços, bons investimentos, o link está aqui embaixo na descrição, quem quiser segue a gente também lá no Instagram, @dicadehoje_7, e a gente se vê na quarta-feira com um vídeo do Sem Enrolação e no próximo sábado outro vídeo macroeconômico. Tchau, tchau, pessoal.